Muito bem. Bem, hoje não fiz. Hoje o tema da nossa aula é esse, como vocês estão vendo. Essa primeira parte, aliás, é um tema bem extenso, tá bom? Então, a primeira parte eu vou fazer, depois a Bárbara vai fazer uma outra parte. Meninas, como a gente começou um pouquinho tarde, a gente vai estender um pouquinho mais. Tem algum problema para vocês? Com todos esses contratempos aí? Não, né? Dá para a gente estender até umas 9h20, 9h15. Senão a gente vai perder esse conteúdo aí que é riquíssimo. É um conteúdo muito bom. E aí, para dar tempo da gente fazer as atividades que estão propostas aí, tá bom? Então, como o tema já disse, é o uso de espaço. Bem, quem já assiste reuniões em Libras, quem assiste os vídeos da associação, sabe a importância de se usar bem o espaço, tá bom? Não é algo muito simples. Eu vou passar o slide aqui e ele tem alguns pontos interessantes, tá? E eu vou lendo para vocês. Bem, como a gente pode ver aí no slide, ele vai mostrar que uma das dificuldades que nós ouvintes enfrentamos ao aprender a Libras é o de organizar os elementos narrativos, que são as frases e falas no espaço de sinalização à frente do nosso corpo. Então, quando você está ali conversando, contando uma história, e aí você tem a parte que tem o narrador e tem os personagens. E tem a fala dos personagens. Então, como é que eu vou ali separar no espaço, à frente do meu corpo, para que todos os elementos fiquem direitinho, ali bem visível para o surdo? Então, isso não é tão fácil para a gente que é ouvinte, né? Já é algo muito comum para eles. Mas não é impossível de aprender, tá bom? E é isso que a gente vai aprender nessa aula de hoje. O uso de espaço é assim, todos os que hoje são fluentes em Libras passaram por essa dificuldade. Ou seja, todos nós vamos sentir um pouquinho de dificuldade ao utilizar o espaço. Mas não é impossível, é algo que a gente pode aprender. Tá? Para a gente chegar na fluência, exige muito treino, né? Muito treino, muito esforço, mas é possível, tá? A gente conseguir alcançar aí esse objetivo. Mas o que é que a gente está falando aqui? O que é o espaço de sinalização? Vocês estão vendo aí que tem essa figura desse rapaz e a gente está vendo ali um espaço entre ele, ao lado, acima, abaixo, ali perto da cintura. Esse se chama espaço da sinalização. Vamos dizer que é o tamanho da tela que a gente tem, olha. Essa tela que a gente tem o zoom, certo? Então, o espaço da sinalização é o espaço à frente do corpo do sinalizador, onde são organizados os sinais durante a narrativa em libras. Ok? Mas como é que eu posso usar esse espaço? Bem, uma coisa que pode ser colocada de qualquer forma neste espaço de sinalização. Nem podem todos serem sinalizados na frente do tronco. Como assim? Vamos supor, eu vou usar só aqui, ó, na frente do meu corpo. Sinalizar só aqui. Tá certo isso? Não. Eu tenho que saber utilizar bem meu espaço. Esse espaço que está aqui ao meu lado. Todo esse espaço aqui é meu. Então, eu tenho que saber usar ele bem, certo? Nós vamos ter muitas atividades aí para frente. Então, os sinais, eles têm que estar bem distribuídos em vários pontos de forma coerente. Por exemplo, como você sinalizaria o pai falando com o filho? Como você sinalizaria o pai falando com o filho, usando o seu espaço, certo? Vamos dizer que é uma criança.
Tem uma criança de um lado e o pai de outro. Olha, eu estou vendo a Ariadne fazer. Muito bem, Ariadne. Então, a gente pode escolher qual lugar a gente quer colocar o filho e qual lugar a gente quer colocar o pai. Mas aí eu também tenho que, quando eu for continuar sinalizando, eu não posso esquecer em que lugar eu coloquei os personagens. Ok? Porque senão eu vou embananar a mente do surdo. Então, quando eu for fazer os sinais, eu tenho que distribuir eles de forma coerente e eu tenho que gravar em que posição eu os coloquei. Senão, eu vou acabar confundindo a cabeça do surdo. Porque a gente sabe que a língua de sinais é um idioma totalmente visual. Então, tudo tem que ser feito de forma coerente. Mas temos dicas aqui que vai ajudar vocês na hora de fazer de maneira nenhuma é fazer todos os sinais em frente ao tronco, sem distribuí-los de forma que tenha coerência. Então, nada de ficar com os sinais amarrados, ficar com eles aqui muito presos ao corpo. Se solte mesmo, abra os braços, ok? Abra os braços, sinalize para frente, sinalize para o lado. Claro que respeitando também ali o espaço, né? Você que determina em que espaço você vai usar. Bem, aí a gente vai ver um exemplo, olha. Então, nós temos um espaço ali entre o tronco, tem que usar o braço, precisa ter um espaço entre a cabeça. Então, a coesão e a coerência textual em Libras depende da correta distribuição desses sinais. Vamos ter um exemplo aí. Olha essa frase. Eu vou da minha casa para a escola. Muito bem, eu vou da minha casa para a escola. Se eu fizer os sinais muito pertinho do meu corpo, vai dar a impressão que eu estou desenhando a casa em cima da escola. Então, a gente pode pegar aí um caderno, vamos treinar como é que fica? Como é que ficaria a mente de um surdo se eu fizer os sinais pertinho do meu corpo, sem uso de espaço? Pegue papel e caneta e vamos tentar desenhar, primeiro, um em cima do outro. Casa e escola um em cima do outro. Tirem foto e mandem no grupo para mostrar como é que vai ficar. Só para a gente entender como é que vai ficar a mente do surdo se você fizer tudo aqui, ó. Casa e escola. Tudo junto. Eu vou da minha casa para escola. Se eu usar só a frente do meu tronco, como vai ficar na mente do surdo? Então, desenhem aí. Como vai ficar na mente de um surdo? Pode fazer desenho meio igual de criança, lembrando o pré. Não precisa ser muito chique, não. Só para a gente entender como ficaria, tá? O uso errado do espaço. A Bárbara ficou ótimo, Bárbara. Muito bem. Pode colocar seus fotinhos lá para a gente ver. Da Ariadne, certo, em cima do outro. Foi interessante. Parece que uma tá flutuando, né? Em cima da outra. Luana, ficou bem confuso, Luana, verdade. Muito bom. Quero ver o da Gabi. Ah, ótimo. E agora vamos ver o da Iva. Isso. Perfeito, meninas. Agora tentem desenhar como a gente tem que fazer os sinais, de forma muito bem explicadinha. Então,
Tem que desenhar que eu estou saindo da minha casa para a escola. Aí temos aí um exemplo de referência como ficaria, né? Aí desenhe como fica, usando o espaço de forma bem distribuída. A gente vê a diferença. Ok? Aí podem colocar a fotinho lá também, certo? Olha, que fofinho. Muito bem, tá lindo. Gostei das cores, tá? Muito bom. Então, o que que a gente nota aí? Uma grande diferença, né? Então, quando você sinaliza de forma correta, usando bem o espaço, é assim que o surdo vê, ok? Fica tudo bem mais claro, né? Dá para entender de forma bem simples, sem rodeio. Muito bom. Gostei, meninas. O antes e depois. Então, a gente está vendo aqui no, nessa parte o uso ali do espaço, certo? Nós temos aí um rapaz que é o interlocutor. Interlocutor. O que é o interlocutor? É aquele que recebe a mensagem e aí ele vai passar a mensagem para o receptor. A gente está notando na primeira imagem que o interlocutor está olhando para o receptor, ele está usando o espaço à frente dele para falar de outros personagens, o João e a Maria. Vocês percebem? Eles não estão aqui. Então é algo imaginário, mas na mente do interlocutor é como se eles existissem ali, ó, um à sua direita e um à sua esquerda. Ou seja, toda vez que ele estiver conversando e falar do João, ele aponta para a direita. E toda vez que ele estiver falando da Maria, ele aponta para a esquerda. E sabe o que é interessante? Muitas vezes ele nem precisa ficar dizendo, ah, João de novo, Maria de novo. Não. Só dele usar já o espaço, o surdo já vai entender quem falou o quê, quem fez o quê. Então, ele não só aponta, como você percebe também que o rosto dele, o corpo dele gira um pouquinho, né, para o lado, assim como ele gira também para o outro lado para se referir a outro personagem. Esse é o papel de um interlocutor, certo? E todos nós aqui que aprendemos Libras, nós fazemos esse papel, ou no Salão do Reino, ou mesmo quando a gente está na pregação, certo? Até na hora de fazer uma parte na congregação, a gente faz esse papel. E também quem é intérprete usa também esses recursos, né? Quem é intérprete, porque ele não pode esquecer disso. Usou aquele ponto e não pode esquecer os personagens, tá? Vamos lá. Muito bem, vocês foram incríveis aí nos desenhos, gostei. Agora, como é que eu faço para distribuir os sinais no espaço da sinalização? Vamos ter algumas dicas. Então, para quem está aprendendo a ser fluente em Libras, de forma simples, é importante ela dividir o espaço em três partes. Na vertical, ela pode colocar na frente do tronco, à direita e à esquerda. Vamos ter um desenho aqui para mostrar para vocês, né? Então, temos aí uma foto, tá?
Então, a pessoa, primeiro, ela tem que dividir os espaços. Nós estamos vendo que esse interlocutor aí, esse intérprete, ele está usando ali três pedacinhos do espaço. Então, ele determinou na cabeça dele, ele fez a animalinha imaginária, três espaços. Então, vamos supor, aqui na frente está a pessoa que está me olhando, certo? O surdo. Aí, lembra lá do rapaz que ele estava falando de João e Maria? Então, Maria fica para cá e João fica para lá. Então, eu tenho que dividir em três partes. Usando essa linha imaginária, eu consigo, então, perceber ou fazer os sinais de forma correta, em ordem. Lembra lá, eu vou da casa para a escola? Então, eu uso esse recurso bem aí. Vocês desenharam muito bem. Alguns desenharam a casa no ponto B, vamos supor assim. Colocaram a casa aqui, e aí depois fizeram a pessoa caminhando, usaram o ponto A e chegou na letra C, que é a escola. Então, viu? Foram três espaços diferentes. Mas não é só na vertical, não. Existe também na horizontal. Posso separar o espaço em três partes aqui. Vou pular essa parte aqui. Ó, eu posso dividir assim: do peito para cima e do peito para baixo. Eu posso dividir, por exemplo, lembra daquela frase que eu falei? De um pai conversando com uma criança? Então, geralmente, quando a gente faz o pai, a gente vai usar uma altura maior, já que o pai é adulto. E aí, se eu disser que o pai está conversando com a criança, ele vai olhar para onde? Para baixo. E se eu fizer o papel da criança, eu vou olhar para onde? Para cima, certo? Então, ali eu dividi os espaços. Daqui para cima seria o pai e daqui para baixo a criança. Olha só. Gente, esses recursos parecem bobagem, né? Mas faz uma diferença e tanto numa conversação, tá? Numa interpretação, faz uma diferença gigantesca. Ganha vida na língua de sinais. Então, eu vou mandar aqui um videozinho para vocês lá no grupo, tá? Já que a internet está ruim. E eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Vocês podem assistir que eu aguardo vocês terminarem, tá bom? Aqui tem algumas dicas bem legais, né? Simples, mas que podem ser usadas se você sentir dificuldade de usar bem o espaço. Aí diz que você pode elaborar uma narrativa simples, com dois ou três personagens, e aí você pega algum boneco, objetos que vão representar aqueles personagens, certo? E aí você posiciona numa mesa. E nisso você coloca os objetos naquela posição que a gente viu, né? Você pode separar os espaços, como três espaços, ou dois espaços, enfim, dependendo do número de personagens na história. E aí, toda vez que você for sinalizar com relação àquele personagem, falando sobre aquele objeto, você vai mudando a sua posição, tanto para a direita como para a esquerda, sempre olhando para aquele ponto lá que você deixou posicionado na mesa. Isso é apenas uma dica para você treinar em casa, tá bom? Para que você possa desenvolver esse lado aí de desenvolver bem o uso do espaço. Muito bem. Aí nós temos aqui outras dicas bem importantes, né? O que vocês podem fazer para desenvolver essa técnica? Aí, primeira sugestão, vocês podem escolher um vídeo em Libras que tenha um conto. Eu vou até passar aqui também no grupo, certo? E aí você vai analisar como a pessoa ela sinalizou cada personagem, como ela usou bem o espaço. Depois que você assistir o vídeo, tente contar a história sem copiar. Grave a si mesmo, olha só. Então você vai fazer um videozinho, você vai olhar para aquela história,
vai tentar contar aquela história que você viu, sem copiar os sinais, sinal por sinal, tá bom? Tente contar como você entendeu e grave a si mesmo. Aí você depois vai fazer uma comparação de como você fez com o vídeo original. E aí você pode encontrar pontos onde pode melhorar. Então, se você tem dificuldade, eu não sei fazer isso, acho muito confuso, então tá aí as dicas para você fazer em casa. Bem legal isso, né? Ok? Então, você assiste o vídeo, procure entender e sinalize aquilo que entendeu e depois faz uma comparação com o vídeo original. Temos um videozinho aqui que eu vou também mostrar para vocês, que é sobre esse casal aqui, ó, certo? Aí eu queria que vocês assistissem e observassem no vídeo como é que a pessoa que está passando a informação, ela usa bem os espaços e coloca cada personagem num determinado lugar, certo? Então assiste esse vídeo que é bem curtinho e depois a gente vai comentar sobre ele, tá bom? Muito bem. Vocês viram que a pessoa que estava dando o anúncio, o intérprete, ele não tinha muito espaço ali para abrir os braços, né? Até porque ele tinha um espaço bem pequeno ali, até para não atrapalhar o slide que ficava atrás dele. Mas algo que a gente pôde reparar é que ele fez o uso de classificadores para identificar os personagens. E vocês observaram que cada personagem, que era o Cristiano Ronaldo e a Georgina, eles tinham um lado, certo? E toda vez que ele se referia a um ou a outro, ele apontava para aquele lugar. Então, ele, quando se referia a ela, ele apontava para ela, certo? A gente já sabia. Por que que a gente já sabia? Porque lá no comecinho, ele fez aqui, depois fez o nome dele, e quando falou da Georgina, ele também usou o mesmo lado. E esses dois lados ele usou o tempo inteiro. E vocês viram que ele não confundiu, né? Não trocou eles de lugar. Então, toda vez que ele se referia à mulher e ao homem, eles permaneceram sempre do mesmo lado, do começo ao fim. E quando ele estava narrando a história, ele se posicionava ao meio. Então, a gente lembra daquela parte que a gente faz uma divisãozinha ali na vertical, né? Espaço A, espaço B, espaço C. Então, ele deixou muito bem posicionado. Então, assim também a gente tem que tentar perceber e fazer igualzinho também, né? Tentar se esforçar para fazer o mesmo. Certo, meninas? Mas isso só acontece com muita dedicação e muito esforço, assistir bastante vídeos, de preferência vídeos de contos, de histórias infantis, ou mesmo, né, pegar ali o Evangelho, os Evangelhos, onde fala da história de Jesus, eu acho maravilhoso. Dá para você pegar ali como é que os irmãos que estão interpretando aquela parte da Bíblia, eles fazem a fala dos personagens, a posição das mãos, certo? Então fiquem de olho que isso ajuda bastante a gente a entrar na fluência, chegar à fluência, ok? Muito bem. Agora eu vou passar para a nossa amiga Bárbara, e a Bárbara ela vai estender um pouco mais esse assunto agora com a incorporação de personagens. Vocês viram ali no vídeo da Lori que ela falou um pouquinho sobre isso também, né? Ela falou sobre onde a gente vai com o espaço, né? E também um pouquinho sobre a incorporação, porque são duas coisas que estão juntas, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela. E essa parte é legal porque a gente vai poder
ver um pouquinho na prática. Vocês vão conseguir fazer aí na prática para a gente como que isso é feito, ó. Então, muito comum na Libras é essa incorporação, né? Mesmo quando não tem uma fala específica, será que, como assim uma fala, né? Será que eu posso fazer só uma expressão facial que alguém fez, né? Será que... Então, dá até para a gente fazer isso, né? Às vezes a pessoa não responde com uma fala específica, a gente coloca uma expressão facial, isso vai dar uma vida ali na conversa, né? Depois eu vou mandar um vídeo para vocês assistirem durante a semana, igual a Sani falou, né? Alguns contos, algumas fábulas, tá aparecendo aí para vocês, né? A raposa e as uvas, né? Então, ajudam a gente a ter essa incorporação, esse espaço aí na Libras. Então, é usado quando a gente interpreta falas, interpreta pensamentos, incorporar jeitos de uma pessoa ou uma ação. Como assim, né? Interpretar pensamentos. Vocês já devem ter visto às vezes, né? Que a gente, até nas reuniões mesmo, né? Usa bastante, né? Você já se imaginou, né? Aí faz uma bolha, né? Ali de tipo uma nuvenzinha de pensamento. Tem até alguns cânticos que a pessoa se coloca ali, né? Você já viu, né? Como se estivesse entrando num sonho, né? E aí imagina tudo. Então essa incorporação é muito legal e dá muita vida ali ao relato que a gente está contando, a algo que a gente está fazendo. Por exemplo, aqui tem um texto bem legal. Aí primeiro são duas pessoas e depois a gente vai ver uma outra pessoa que não está ali no local. Por exemplo, ó, a gente pode até fazer junto. Vamos fazer todo mundo junto. A gente vai ser o Léo e a Jane. A gente vai estar contando uma história, né? Como se tivesse visto essa situação e contando uma fofoquinha ali para amiga, né? Você viu? Ó, perguntou se era solteira, se era casada, né? Então a gente vai contar essa história. Como que a gente faria? Então vamos lá fazer junto? Vamos. O Léo aqui a gente faz do lado direito e a Jane a gente vai fazer do lado esquerdo. Combinado? Então vamos lá, todo mundo junto, ó. Oi, tudo bem? Você trabalha com o quê? Aí a Jane, né? Eu trabalho como professora de livros, de livros. Que bom. Você, casada? Não, eu solteira. Hum, eu igual. Isso, né? Então, ali no conto da história, a gente não vai precisar ficar falando, né? Ah, daí o Léo falou. Ah, daí a Jane falou. Ah, daí, né? Então eu identifiquei uma vez os personagens e aí eu posso, né? Benete. Ah, achei que tinha perguntado alguma coisa. Tem problema. Agora, ó, nesse outro relato da Jane aí, é como se estivesse falando aí com Deus, né? Então é um personagem que a gente não vê, ele não está visual na história. Mas a gente entra naquele mesmo princípio de pai e filho, né? A gente sabe que Deus sempre vai estar acima, né? E a gente aqui embaixo. Então, Jane como se estivesse pedindo, orando, né, ali, né? Então, Deus, né, me ajuda, meu trabalho, né, conseguir. Aí Deus vai falando, então, né, você trabalha, né, procurar, precisa, né, eu fazer sua parte, né? Aí, Jane, né, então tá bom. Amanhã, currículo, vou enviar, né? Então a gente conta uma história assim também, né? De personagens que não estão ali na história. Mas vamos fazer isso na prática. Eu vou pedir para cada uma de vocês escolherem um número de 1 a 4 e eu vou mandar para vocês no WhatsApp de vocês aí um cartãozinho. Vocês vão ver que tem pouca fala.
ele vai ser uma história, né? Vocês vão precisar de usar aí, classificadores, tem algumas falas, e vocês vão contar essa história para nós, e depois a gente vai saber quais são essas histórias, que daí eu vou jogar eles lá no grupo. Pode ser? Então, o número de 1 a 4. Lu, fala aí para mim um número de 1 a 4. 2. 2. Iva, Ariadne, 4. A Gabi, eu tenho certeza que ela vai querer o 3, né, Gabi? Então tá bom. Eu vou mandar aqui para vocês no particular, para vocês contarem essa história para nós. Todo mundo recebeu o seu cartoon? Eu vou dar um pause aqui, aí vou dar uns 5 minutinhos, daí para vocês darem uma olhadinha aí e depois contarem pra gente. Pode ser?